Olá, amigos do Sentir, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem e da família. E a temática do nosso trabalho hoje será sobre... A construção do casal. Não, mas não era a construção do casal. Você falou as dificuldades da construção do casal. Mas agora eu acho que tem que ser a construção do casal. Bom, então tá bom, minha esposa falou, agora parou, né? Gente, olha só. Bom, você quer começar falando, Vou né? começar a falar. Tá. A gente está fazendo essa pequena brincadeira, que é uma coisa que a gente observa em atendimento de casais, essa dificuldade do verbo acontecer, né? Das palavras conseguirem ser compreendidas no limite de um e no limite do outro. Eu queria começar dizendo assim: a gente está vivendo numa sociedade em que a beleza, o prazer e a felicidade têm que ser uma constante nas nossas vidas. E a gente não tem conseguido criar outro tipo de vínculo que não nos favoreça nesse sentido. E quando a gente entra num relacionamento conjugal, as coisas param de acontecer somente num eu e passa a seguir como um nós. E diante do nós, é necessário aprender a ouvir, principalmente aprender a comunicar o que quer. E o que a gente vê sucessivamente nas relações conjugais é uma dificuldade de se fazer entendido e de fazer ouvido, ou de conseguir ouvir o outro. E esse dilema arrasta o casamento, né? Arrasta o relacionamento para uma dificuldade. A gente sente aquele estranhamento no ar. Então a coisa fica muito melindrosa, a Sim. coisa fica muito esquisita, a gente já não sabe muito quais são as palavras das quais eu posso usar, que pode ser a qualquer momento o gatilho que o outro vai interpretar errado, e aí a gente vai iniciar uma nova discussão. E a gente nunca consegue chegar a lugar nenhum. Bom, e na prática, assim, uma das coisas que a gente percebe, eu acho que caramba, vocês vão se identificar muito com isso, sobretudo os casados, né? Que chega, parece que o momento do relacionamento, né? Acho que a Ângela está trazendo, acho que é um dos grandes, uma das grandes questões do século 20 e 21, essa coisa da comunicação. Realmente parece que nós temos dificuldades de nos fazer entender. E digo que vocês vão se identificar com isso, porque quem de nós, os casados, já não passou pela sensação de dizer assim, caramba, esse casamento não tá bom. E a gente chega a essas conclusões e às vezes até num primeiro momento nós nem sabemos o que realmente, objetivamente está acontecendo. Às vezes a gente, por não saber o que está acontecendo, por não conseguir objetivar o que eu estou me queixando, a gente coloca até na conta da rotina, né? Acho que a maioria dos casais aí passou de 5 anos de casado, começa a ter crise por conta de, tá, mas o que está acontecendo com vocês? E o pessoal responde, não, é justamente isso, não está acontecendo nada de diferente, a vida Acabou o prazer, né? Só a acabou o prazer, felicidade. acabou a felicidade, acabou a lua de mel. Vídeos atrás a gente já tratou dessa questão de uma hora a lua de mel acaba mesmo. Mas o casal que vive essa sensação de dizer, puxa vida, não tá legal, e para piorar, além de não estar legal, tá ruim mesmo. Parece que não sei o que está acontecendo, que, sei lá, basta minha mulher abrir a boca, me pedir alguma coisa, querer conversar comigo a respeito de alguma coisa pontual da casa, em relação aos filhos, em relação a algum plano de vida, sei lá, uma reforma da casa, sei lá, uma viagem de férias, né? Qualquer coisa nesse sentido já começa a me dar coceira, porque eu sei que a gente vai conversar sobre essas coisas que são até importantes, mas eu sei que no final não vai dar certo, porque não tem conversa com a esposa e vice-versa, né? A mulher que às vezes está lá, olha para o marido vem todo querendo fazer as coisas e ela só de ouvir, ou às vezes só de sentir o cheiro e ter a presença dele ali, aquilo parece que já dá uma irritação, porque é aquele pensamento, não importa o que a gente vai discutir, e eu sei que são assuntos até importantes, mas no final eu já sei onde que vai dar, nós não vamos entender e vai virar bagunça. Quem de nós já não passou por isso? E quem de nós
às vezes olha para isso tudo e justamente porque parece que não tem o que fazer, a gente coloca na conta do tempo. Ah, uma hora a coisa se resolve, né? E os cristãos vão dizer, não, o Espírito Santo é Deus, ele paira onde quer, uma hora paira na cabeça da minha esposa, do meu marido, e magicamente as coisas se resolvem, né? Então, e aqui, esse é o ponto do nosso, ponto mais alto do vídeo aqui, porque sim, nós estamos falando na necessidade que nós temos, então, de compreender essa coisa da cumplicidade do casal, né? Assim, concretamente, quantos dos nossos projetos de vida, nossos planos de vida para aquele ano, né? Nós estamos aí há 5, 10 anos projetando o momento para poder comprar a nossa casa, o nosso apartamento. Estamos planejando com as crianças há 2 anos uma viagem do nosso sonho familiar, né? Um sonho de família, um projeto de família. Estamos aí, sei lá, agora que eu já comprei a casa, eu quero reformar a minha casa. E de repente já tenho dinheiro, já tenho tempo, né? Já tenho até um projeto que está meio que estabelecido com o meu arquiteto, com o meu engenheiro, e de repente na prática, quando a gente vai sentar agora para efetivar, né, a nossa viagem, para onde que a gente vai, a nossa casa, como que a gente quer que realmente ela fique, quanto de dinheiro que a gente conseguiu juntar para injetar, de repente começa um Deus nos acuda. Na prática parece até uma ironia, né? Porque assim, já temos o tempo, já temos a grana, já temos as condições materiais, parece que até espiritualmente a gente está muito bem sintonizado, mas por que cargas d'água? Chega um momento que essas coisas tão belas no campo da família vira né, assim, uma coisa infernal dentro de casa. E quantos de nós até desistimos de, oh, quer saber, larga a mão de reforma, larga a mão de comprar casa, larga a mão dessa viagem maldita, Larga a né? mão da família. Larga a mão da família, que se é para ficar assim, que a gente fique com essa nossa porca vida, você cuida da sua, eu vou cuidar da minha, e vai ser assim, ué. Não conseguimos entrar num acordo. Então, olha só, gente, aqui vale uma sutileza porque a gente perde um pouquinho de abstração. Geralmente o casal, quando está em crise, realmente a gente às vezes não sabe o que está acontecendo. A gente consegue compreender em cima de leis gerais. Nossa, a coisa não está bem, né? Nossa, parece que a gente não está se entendendo. Nossa, a gente não está conseguindo conversar as coisas direito. Nossa, faz, sei lá, 2 meses que eu não sento com a minha esposa, com o meu marido, para a gente sentar, né? Para tomar uma taça de vinho e conversar como duas pessoas decentes. Se você está nisso aí, luz laranja. E se você não sabe como resolver isso, preste atenção nesses pequenos planos de vida que vocês têm, que nós temos ao longo do dia. Uma coisa que você queira comprar, que você precisa da opinião do seu marido, da sua esposa, uma decisão de que escola que seu filho vai estudar, nesse Brasil varonil do jeito que está, a hora que vocês precisam discutir se vão ficar aqui no Brasil, se vão embora para outro lugar. Comece a pegar esses planos de vida que ainda não estão acontecendo, mas que podem ser um plano de vida para você. E veja que se na hora que vocês estão conversando sobre isso, não aparece já as primeiras alfinetadas, as primeiras dificuldades de dar uma direção na vida de vocês. E se isso estiver acontecendo, a gente pede o seguinte exercício. Esquece do plano, não olhe mais para esse plano como plano a ser executado. Comece a olhar para esse plano como mera ocasião para a gente perceber os elementos nossos, meu enquanto marido, esposa enquanto esposa, elementos quase que a gente pode chamar de individuais, por ocasião desse projeto que a gente está se desentendendo. Esquece do projeto e aproveita a ocasião para ver o que aparece de você. Aí não adianta vocês sentarem junto para conversar. Não, você marido, você esposa, para. Por que toda vez que eu brigo com minha esposa na hora de resolver o projeto, resolver a escola do meu filho, resolver alguma coisa da educação, esquece do projeto em si. O que aparece de mim que dificulta o processo a ser realizado? Isso é uma atividade, um exercício que nós precisamos fazer. E geralmente vocês vão perceber, se tiver humildade e honestidade, que a gente começa a ter aquela dificuldade que aponta para o sentido da minha missão particular para mim enquanto pai, esposo e homem,
e você mulher, enquanto mulher, esposa e mãe. Tem alguma coisa que vai tocar aí. E que a gente chama de cumplicidade, essa capacidade que a gente tem de, vendo isso, e o casal cúmplice um do outro é aquele que joga com as cartas abertas. Admite o que de si mesmo dificulta o plano de ação em conjunto da família. O que a Angela trouxe no começo. De repente somos individualistas demais, buscamos o prazer demais, queremos as nossas coisas no nosso modo de ser pessoal. Nosso egoísmo, né? Do E nosso egocentrismo, sem conseguir olhar e escutar o outro, né? A dificuldade, muitas vezes, do marido barrar alguns desejos insanos das suas esposas, e a gente precisa prestar atenção nesse detalhe, para onde eu estou sendo conduzida, se eu estou num lugar somente de vaidades, né? Então, esses papéis a gente precisa parar e avaliar, porque às vezes o conflito aparece numa estrutura maior, mas diz sempre de um indivíduo. Lembra, sempre é uma pessoa antes de qualquer coisa. E quando a exato. gente entra numa estrutura de casamento, são duas unidades que se fundem. Não quer dizer que eu deixe de pensar, não quer dizer que ele deixou de pensar, mas que nós precisamos aprender a pensarmos juntos, olhando sempre para o mesmo objetivo, para uma Sim. mesma direção. Exatamente, exatamente. A gente na prática não tem jeito. Você pega a questão de viagem aí, objetivamente. O homem tem mais capacidade de, sei lá, o cara trabalha, junta o dinheiro, planeja, senta com a esposa e diz, ó, esposa, é isso aqui que a gente tem para gastar com a viagem, né? Então isso aqui, e o homem é esperto, né? Se ele quer gastar, sei lá, 40 mil numa viagem, claro que ele vai dizer, olha, vamos gastar 30 porque a gente, isso aqui é igual reforma. Quem já reformou casa sabe disso. Você juntou 100 mil para reformar a sua casa, Nunca dá, saiba, né? você vai gastar 130, 140 tranquilamente. Você vai viajar, está pensando em gastar 30 mil, você vai gastar 40, 50 tranquilamente. Então, mulheres, confiem em nós, os homens. Só que, homens, eu peço que você seja sensato. Também não vai se inventar de ser pão duro, pô. Né? Que tem uns homens aí também que Deus Não do é céu. extremos, Né? né? Nem permissão demais, nem, Pode gastar 20 mil, só que o cara não quer gastar nem 3 mil nem reais. 5. Então, não é desses camaradas que a gente está falando. Você é um homem sensato, você quer o melhor, porque não é um projeto pessoal, é o seu trabalho em prol da família, né? Então, seja Mas com generoso com a esposa, lucidez, né? A gente né? precisa manter a lucidez nisso Isso. aí. Porque a gente precisa ver, de fato, para onde que os nossos olhos estão voltados. Muitas vezes a gente fica só capturado na questão do prazer, na questão É uma assim questão material imediata. mesmo da coisa, né? Essas conquistas materiais, né? E por isso, para vocês mulheres, né, esse apelo, né? Saiba que se o seu marido te apresentar um plano aí de sei lá, 30 mil reais, não vai Estoura só mais inventar, 5, hein, meninas? não, Nada além não do que vai, esse. não, né? Faz o propósito, eu vou estourar 10% só do orçamento que ele me pediu, né? Sejamos concretos aqui. Porque eu sei que vocês são mulheres e são dadas à afetividade, e é uma alegria de ver. Quando a gente reformou nossa casa aqui, e graças a Deus a gente cumpriu bem esse papel. Falei, Ângela, tá aqui o valor que você tem para gastar. E graças a Deus a Ângela, ela, a Ângela é econômica, gente. Então, assim, é uma alegria quando a gente tem essa cumplicidade e esse respeito. É claro que ela queria uma coisa muito melhor, porque as ideias. A mulher é arquiteta sem precisar estudar. Então, sempre tem ideias novas, só que as ideias custam. Então, a mulher sensata vai ser aquela que vai ser obediente à realidade material que é apresentada do limite, o dinheiro não é infinito, né? E o homem, por ser mais objetivo, tem que tomar cuidado para não ser muito mão de vaca, seja generoso. Então, são coisas concretas que a gente persegue que vai atacar diretamente a cumplicidade do casal e vocês vão ver que vai parar essa história de crises e que os nossos projetos não andam. Começa a praticar isso aí. Toma por a ocasião para você fazer uma avaliação pessoal da sua conduta e o que da sua conduta particular anda prejudicando mais aí, anda dificultando a realização dos seus projetos. Tá bom? E a hora que vocês vão encontrar, e a lista pode até ser grande, né? Mais do que esperado, né? Mais do que esperado. Então, gente, olha Bem, só. É uma breve reflexão, tá bom? A gente se vê num próximo momento.